Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo chegue aí até você, aí onde você está, no seu trabalho, na sua casa, que você possa receber agora uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus, de paz, de gozo, de alegria, de descanso, que você receba aí o refrigério do nosso Deus, assim como também eu já profetizo o refrigério na vida do Leonel, que teve um dia aí bem agitado, uma tarde agitada aí no trânsito. Que Deus possa abençoar vocês e a você também, Leonel. Boa noite, Leonel. Amém. Boa noite, pastora Regina. Boa noite ao Beto, que está ali na técnica. Não corta o meu microfone aí, não. Pastor Lucas, que deu uma passadinha aqui. E boa noite a você que está acompanhando pelo nosso portal na internet. Olha, é um privilégio termos você conosco. E é por você que nós estamos aqui. Estamos para levar a palavra do Senhor e se não tiver quem ouça, nós não teremos a participação tão importante dos nossos ouvintes internautas. Então que você esteja sempre aí conosco, toda quarta-feira, às 7 da noite, que você também divulgue para os seus amigos, para os seus familiares e os convide também a participar de mais uma aula da nossa escola bíblica pela internet. Você também pode participar mandando suas dúvidas pelo nosso e-mail, que é o radio umnovotempo@terra.com.br. Assim você pode mandar aí as suas dúvidas, você pode não só ouvir, mas também fazer algum esclarecimento, colocar aquilo que você deseja, colocar para nós aí, o Beto vai receber a sua mensagem. Então o e-mail, repetindo, é radioumnovotempo@terra.com.br. Glória a Deus. Boa noite, Beto. A paz do Senhor para você também, que está aí ajudando aí na técnica. Não, ajudando não, está fazendo tudo, né? Como diz o Leonel, não corte os nossos microfones. Boa noite, pastor Lucas, que está aqui por aqui também. Que Deus possa aí abençoar grandemente o trabalho, o nosso trabalho, o trabalho de vocês. E eu tenho certeza que essa noite, com o nosso tema, você vai ser edificado, assim como nós também. Estamos na lição 6, a lição 6 do livro da CPAD, a importância da oração na vida do crente, na vida do cristão. Então, nós vamos aprender hoje qual é a importância da oração na nossa vida. E que você possa ficar bem ligadinho, pegar aí o seu papel, a sua caneta, anotar as referências bíblicas, porque se houver dúvida, você vai ter em mãos e pode procurar na Bíblia para ver aquilo que nós estamos falando. Também quero convidar você já a participar conosco na Escola Bíblica, ao vivo e a cores, nas nossas comunidades. Todos os domingos, às 9h30, você tem a Escola Bíblica nas nossas comunidades. Na sede, que fica na Rua Major Sertório 685, Major Sertório 685, próximo à Faculdade Mackenzie, a Santa Casa. É de fácil acesso, é gostoso participar, porque aí você não vai só ouvir, você vai interagir, vai perguntar, vai ouvir das outras pessoas e vai tirar suas dúvidas e vai aprender bastante. E também temos em Cotia, nossa comunidade em Cotia fica na Rua Brasilândia 85, fica logo após o posto de saúde. Você é o nosso convidado especial todos os domingos às 9h30. E na Zona Norte nós temos também, o Leonel já vai passar o endereço para vocês, também às 9h30 todos os domingos. Na Freguesia do Ó, fica ali na Zona Norte, nossa igreja. E você que conhece ou não conhece vai achar fácil, porque é uma das principais avenidas da Freguesia do Ó. É a Avenida João Paulo I, altura do número 900. Então chega ali na altura do número 900 da Avenida João Paulo I, você já vai localizar a nossa igreja, Comunidade Um Novo Tempo, Zona Norte. Glória a Deus. E eu convido você também para os nossos cultos. Hoje dá tempo ainda de você chegar até a casa do Pai, É na congregação que Deus ordena a bênção. Então, você está precisando de uma bênção, corre lá. Nós estamos às 20 horas, com o nosso culto com o Bispo Luiz,
na Zona Norte, à altura do número 900 da Avenida João Paulo I. Então corre lá, vai ser um prazer ter você junto conosco no culto. Você vai receber uma palavra abençoada para a sua vida, uma profecia na sua vida e vai sair de lá tremendamente feliz, alegre, né, e preparado aí para as lutas que não são poucas, né? Já sabemos que não é pouco, porque nós também passamos por elas. Mas quando nós estamos na casa do Pai, ali o Senhor ordena a bênção e nós saímos, né, com o nosso coração cheio de esperança. Isso é uma coisa que não pode acabar jamais no nosso coração. A esperança de que tudo vai ser para a honra e glória do Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Então, hoje, às 20 horas, na altura do número 900 da Avenida João Paulo I, na freguesia do Ó. Também estamos lá nas terças, nas quintas, também estamos lá na segunda-feira, toda segunda-feira à tarde, às 15 horas. Temos a tarde da bênção, vai ser também uma bênção. Você que está desempregado, todos que passaram por lá desempregados já estão empregados. Então, participa lá e você vai ver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E aos domingos, Leonel, fala um pouquinho dos domingos. Nos domingos nós temos o culto da família, um culto abençoado. Você pode participar também. Pega ali para você já começar a sua semana na presença de Deus, às 18 horas, nas 3 igrejas, tanto na Zona Norte como na sede e também em Cotia. Portanto, domingo, às 18 horas, o culto da família. E é sempre bom estar ali com os nossos familiares na presença do Senhor. Eu tenho certeza que se você for, você vai ser abençoado, você vai ser bem recebido. E para nós vai ser uma honra nós recebermos ali a sua visita. E com certeza o Senhor vai se alegrar pela sua atitude. Glória a Deus. Vamos dar início aí à nossa escola bíblica. Hoje, já falamos aí, né, o tema é a importância da oração na vida do crente. Então, você vai aprender bastante. Você já pegou aí seu papel, a sua caneta, com certeza você vai anotar aí, porque sempre surge uma dúvida e você vai tirar essa dúvida na palavra de Deus. Amém? Então, nós estamos aí no texto áureo, em Hebreus 4:16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então está em Hebreus 4, versículo 16. Amém. E a verdade prática da aula de hoje nos diz que o crente em Jesus desenvolve o seu relacionamento com Deus e a fé cristã por meio da oração constante, confiante e disciplinada. Então você já viu que o nosso textuário está lá em Hebreus 4:16, como a pastora Regina já mencionou. E a nossa leitura bíblica em classe está lá em Filipenses 4, dos versículos 4 ao 9. Então, essa passagem bíblica é a passagem relacionada com a nossa aula de hoje, onde nós vamos reconhecer o verdadeiro valor da oração, vamos analisar também como se dá a ação do Espírito Santo na oração do crente e vamos nos conscientizar de que devemos nos aproximar de Deus com reverência, honestidade e confiança. Então, nesse meio tempo, se você quiser ir abrindo aí a sua Bíblia ou anotando, enquanto isso eu vou lendo lá Filipenses 4, dos versículos 4 ao 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro,
tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Glória a Deus. Então você já anotou aí, ouviu, né, a leitura bíblica em classe, e nós já vamos para a nossa aula. Vamos aí saber o porquê da oração, para que a oração, né? Para que nós precisamos de orar. Tem gente que não entende muito isso, né? Para que orar? Se Deus já sabe de tudo, né? Para que orar? Olha, oração é o meio que Deus utiliza para desenvolver a comunicação conosco. Ele utiliza esse meio e é uma realidade, né? Então, quando nós oramos, nós entramos na presença de Deus, estamos lá em reverência, estamos lá humildemente buscando a Deus. Então, é o meio que ele tem de comunicar-se conosco, né? No passado, ele se apresentava a Moisés. No passado, acontecia coisas bem diferentes, mas hoje não. Hoje nós estamos no tempo da graça. E hoje, como tempo da graça, ele nos dá aí o prazer de ter uma comunhão, né? Ter uma comunicação com ele através da oração. E desperdiçar aí essa oportunidade de falar com Deus e ouvi-lo, né? Quando nós estamos aí em oração, é um atestado de enfermidade espiritual e precisa de tratamento urgente. Então, se você não tem esse desejo de orar, se você ainda não adquiriu aí esse hábito, né, de orar, de ter uma comunicação com Deus, de estar sempre ali aos pés do Senhor, você precisa de tratamento, você precisa buscar mais a esse Deus, você precisa ser ministrado e pode ter certeza que quando você adquirir esse hábito, você vai ver como é gostoso e como a gente sai da presença de Deus aí renovado, porque Ele nos renova. Você acha isso em Isaías 55, versículo 6, Jeremias 29, versículo 13. E reconhecendo o valor da oração, Leonel. Amém. A oração estreita a comunhão com Deus. Por meio da oração, o crente estabelece e desenvolve um relacionamento mais profundo com Deus. O Senhor é onisciente. Todavia, o cristão deve ser explícito e detalhado em suas orações. Exatamente isso que a pastora Regina já acabou de comentar aqui, que, embora o Senhor saiba de todas as coisas, Ele espera a nossa atitude, Ele espera a nossa oração, que nós coloquemos diante dEle e confiemos, por meio da fé, que Ele realizará uma obra na nossa vida. Então o cristão deve ser explícito. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Filipenses 4:6, segunda parte. Através da oração, o crente coloca aos pés do Senhor suas fragilidades, dores, tristezas e ansiedades. Então, devemos saber que Deus deseja nos ouvir, a fim de agir em nosso favor. Então, se você quer que o Senhor aja em seu favor, você deve agir, você deve colocar as suas petições diante dele, eu devo, todos nós devemos colocar diante do Senhor, como nós vemos lá em Salmos 72, 12. Glória a Deus. Muitas pessoas, Leonel, acabam fazendo dos seus amigos, parentes, conhecidos, né, Deus, né? Porque em vez de orar a Deus, de buscar a Deus, de colocar diante dele todas as tuas ansiedades, as tuas necessidades, acaba falando, né? Ai, fala para um, fala para outro, né? E perdeu tempo, porque se Deus não fizer, se Deus não operar, de maneira alguma nós vamos receber a bênção, porque não é nem o fulano, nem o ciclano que vai fazer algo pelas nossas vidas, ao contrário, né? Pode até fazer, mas fazer contra. Mas se Deus, né? Se nós tivermos essa comunhão com Deus, tivermos essa necessidade de entregar nas mãos do Senhor e confiar
com certeza nós vamos receber a bênção, vamos receber a graça que nós estamos buscando. E a oração com ação de graças, Leonel? A ação de graças é uma forma de celebrarmos a bondade divina, que expressa a gratidão. Salmo 69:30. Esta oração, segundo o exemplo de Jesus, agrada ao céu. Mateus 11:25. Uma vida de constante oração associada ao conhecimento e à observância das Santas Escrituras conduz o crente a um viver de gozo, gratidão e constantes descobertas das grandezas e riquezas de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Romanos 11, 33, 36. Então, muitas vezes, as pessoas alegam que falta tempo, falta uma oportunidade, e só por meio da oração, como nós acabamos de ver aqui nessa aula, é que nós vamos ter conhecimento, nós vamos ter gratidão, nós vamos fazer descobertas. O crente vai ter uma vida de gozo graças à oração, vai conhecer melhor ali a leitura bíblica também, a obediência, aos mandamentos do Senhor, juntamente com a oração. Isso vai permitir que o crente conheça mais de Deus, que o crente tenha mais intimidade com o Senhor, e devemos encontrar tempo, sim, porque se nós não fizermos o tempo, realmente ele vai faltar, porque hoje nós temos muitos compromissos, muitas tarefas, coisas para fazer, mas nós temos que reservar ali um tempo para o Senhor, de preferência aquele tempo no momento em que você acorda, logo, se for possível, não deixar para já sair correndo atrasado. Se possível, reserve um dos primeiros momentos do seu dia para se colocar na presença de Deus. Faça, que você vai sentir a diferença na sua vida. Glória a Deus. E olha, tem também, nós vemos aqui a oração que estreita, a comunhão com Deus, e a oração de ação de graças. Então, Leonel, a gente vê aí muita gente, quando está no sufoco, na necessidade, vai todos os cultos na igreja, ora aí como Daniel, 3 vezes ao dia, tá sempre em busca, aí recebe a bênção, pronto, esquece a igreja, esquece de ir à igreja, esquece de orar, as 3 vezes ao dia, como também esquece de agradecer a Deus. E é muito importante agradecer a Deus, ter um coração grato, a todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Ele derrama e derrama com prazer. Então nós temos que ter aí o discernimento, de buscar, orar, mas quando receber também agradecer ao nosso Pai, Quando nós recebemos um favor de alguém, nós sempre agradecemos, Tem alguns que não agradecem mesmo, nunca, Amém por isso. Mas outros, agradecem ao irmão, agradecem ao familiar. Então que você também aprenda a agradecer a Deus pelas bênçãos, Como o Leonel já disse aqui. Ele falou de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor de manhã, faz uma diferença tremenda. Faz sim, olha, principalmente se você já começa a falar com o Senhor agradecendo, Obrigado pelo dia, pela noite, obrigado porque o Senhor está na condução da minha vida, é o Senhor que vai fazer acontecer, eu espero em Ti. Olha, é tremendo, e isso daí não precisa de muito, você não precisa ficar de joelhos, você não precisa perder o seu tempo, você naquela espreguiçadinha da manhã, já entra nos átrios, já fala com Deus e você vai ver que realmente o seu dia vai ficar diferente, Então você vai aprender aí algumas coisas de Deus, que Deus faz todas as coisas por nós, desde que a gente peça. Amém? E Jesus destaca o valor da oração. Então nós vamos ver aqui. O valor da oração está em sua prática constante, como um elemento vital e imprescindível à nossa vida espiritual. Lembremos-nos de que a oração no Espírito é parte da armadura de Deus para o cristão na sua luta contra o diabo. Efésios 6, 11, 12 e o 18. O crente deve estar consciente da proximidade de um Deus que é pessoal
e almeja se comunicar com os seus santos. Às vésperas de sua morte no Calvário, Jesus confortou e revigorou seus discípulos com a promessa de que suas orações seriam respondidas, se direcionadas ao Pai em seu nome. João 14,14. O Senhor Jesus, em seu ministério terreno, tinha necessidade de orar, porque reconhecia a importância da vida de oração. Os seus discípulos, ao verem tal exemplo, sentiram a mesma necessidade. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, versículo 1. Após a morte e a ascensão de Cristo, os discípulos passariam a contar com a ajuda do Espírito Santo. Você vê em João 14, 16 e 17. E poderiam desfrutar da doce e permanente paz de Jesus. João 14, 27. Estas são as bênçãos que se alcançam do Pai Celestial quando se chega a Ele em oração e com plena certeza de fé no Filho de Deus. Olha só, Jesus nos ensinou a orar, né? Jesus ensinou, né, nas suas atitudes, ele sempre estava orando, sempre estava buscando a Deus. Temos o nosso programa aqui, né, Leonel? Tempo a Sós. É o primeiro programa, a primeira hora aqui da programação, todos os sábados, e que você também aprenda a ter esse tempo a sós como o Senhor nos ensinou. Ele sempre se retirava, ele sempre estava buscando ao Senhor, por isso, né, ele teve uma vida aí cheia de milagres, de maravilhas e de prodígios, porque ele buscava ao Pai. E os seus discípulos sentiram esse desejo, eles também queriam, né, ser e ter aquilo que o Senhor tinha, por isso eles buscaram e pediram para que ele ensinasse. E ele deixou para todos nós, como orar, o que orar, né, e ter aí o tempo a sós com ele. E a promessa de que se nós pedirmos alguma coisa em seu nome ao Pai, ele nos daria. Então que você possa aí aprender e ter a certeza de que esta promessa é real. Se você pedir algo em nome de Jesus para Deus, Ele vai te conceder. Amém? Amém. Então nós vemos aqui, pastora Regina, após a morte e a ascensão de Cristo, como foi falado. Após a morte e a ascensão de Cristo, os discípulos passaram ali por um momento, sim, eles contavam com o Espírito Santo, mas eles não tinham mais Jesus ali ao lado deles. E muitas vezes, algumas, nós vemos ali a Bíblia citando que o Senhor se retirava para orar e em algumas circunstâncias os discípulos não oravam da mesma forma. Mas eu creio que depois da ascensão de Jesus, eles sentiram também ali por meio do Espírito Santo e até pela situação a necessidade de orar, e também por meio da oração é que eles passaram a ter a ajuda do Espírito Santo, porque antes com o Senhor Jesus e depois sem o Senhor Jesus, eles sentiram uma diferencinha, né? Uma grande diferença, né? A gente vê nas passagens bíblicas aí que quando o Senhor se retirava para orar, normalmente eles dormiam, né? Eles não esquentavam muito a cabeça, não, mas aprenderam. Mas o Senhor também, ele só deixou, né, os seus discípulos depois que eles estavam preparados. Mas tiveram que buscar, né, Leonel? Assim como hoje. Hoje a gente vê aí muitos discípulos, né, que é velho já, né? Muita gente fala. Os irmãos 6 horas, né? Então, 6 horas. Os irmãos 6 horas, assim, você ora por mim? Você ora por mim? Tá sempre pedindo, você ora por mim? Ora por mim? Ora por mim? Tá, mas ele mesmo nunca ora. Entendeu? Esse eram os discípulos antes da ascensão de Jesus, né? Eles estavam sempre à sombra de Jesus, sempre esperando ali que caísse as migalhas, né? Porque o Senhor buscava e eles recebiam também. E hoje ainda temos aí os nossos cristãos, né, os discípulos, né, aqueles que ainda estão aí no 6 horas, né, esperando cair aí uma bênção, uma graça especial da oração de outras pessoas. Não querem ter
né, o trabalho, e não é trabalho nenhum, viu? Você tem que aprender que não é trabalho. Depois que se torna um hábito, você vai sentir falta. O dia que não dá tempo, ou o dia que não dá para fazer mais vezes, você vai sentir muita falta e vai sentir aí a diferença no seu coração. Então, aprenda a orar, né? Que seja você a receber aí os pedidos de oração e não você a pedir a oração. É claro que nós estamos aqui para orarmos uns pelos outros, mas faça a sua parte também. Então o Senhor ensinou isso, deixou bem claro na Bíblia que é para todo mundo orar. Nós precisamos dessa comunhão com Deus. Nós não temos que ficar à sombra de ninguém. Ao contrário, nós temos que dar aí o ensino, né, e a boa atitude, né, o bom testemunho de estar sempre em oração. Amém. Agora, e a ação do Espírito Santo na oração do crente? O Espírito Santo é intercessor. O Filho de Deus nunca está sozinho quando ora. Há alguém nomeado pelo Senhor para ajudá-lo. O Espírito Santo, como nós vemos em João 14,16. A maior segurança que o crente possui é justamente saber que a sua oração é orientada na dependência do Santo Espírito. O Divino Consolador nos ajuda a orar e também o Espírito Santo nos socorre na oração. Ele junta-se a nós em nossas intercessões a fim de moldar a oração que não pode ser compreendida pelo entendimento humano, da mesma maneira que Jesus Cristo intercede por nós no céu, como nós vemos em Romanos 8,34. O Espírito Santo, que conhece todas as nossas necessidades, intercede ao Senhor pelos salvos, como nós vemos ali em Romanos 8,27. E mais, o Espírito Santo habita no crente. Como assim? Ser habitação do Espírito Santo significa que Deus está presente na vida do cristão, mantendo uma relação pessoal com ele. Nós somos o templo do seu Espírito Santo, como nós vemos lá em 1 Coríntios 6,19. Nesse sentido, o Consolador torna a oração adequada à vontade de Deus. Ele conhece todas as nossas necessidades, anseios, pensamentos, falhas, sentimentos, desejos, frustrações e intenções. O Espírito Santo geme pelo crente, com gemidos inexprimíveis, diante de Deus, como nós vemos em Romanos 8, 26, 27. Então, pastora Regina e internautas, ele conhece todas as nossas necessidades e conhece também as nossas intenções. Então, sejamos aí, né, com intenções sinceras, tenhamos aí intenções que agradem ao Senhor. E essa análise de como é a ação do Espírito Santo na oração do crente, nós vimos aí 3 formas, né? Vimos a intercessão do Espírito Santo, vimos o socorro do Espírito Santo e vimos que o Espírito Santo habita no crente. E agora eu passo para a pastora Regina para saber se ela gostaria de acrescentar alguma coisa sobre, apesar que esse tema é bastante, aqui está bem explicado, né? Mas é importante que fique frisado a ação, né? Que a oração, ela recebe a ação do Espírito Santo de Deus. Isso mesmo, você que está aí, que ainda não conhece muito bem, né? Que está pegando carona aí, eu vou explicar para você. Como que o Espírito Santo habita em nós? Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, né? Quando o Senhor partiu, ele disse que deixaria para nós o seu Espírito Santo, o Consolador. Então, nós só temos o Espírito Santo a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A partir desse momento, o Espírito Santo habita em nós. A partir do batismo, né, do batismo em línguas, o batismo espiritual, né, que é o em línguas, a partir desse momento, o Espírito Santo começa a falar por nós, começa a
clamar por nós, né, sendo o nosso intercessor. Quando nós falamos em línguas, né, muitas vezes, muitas pessoas não entendem, mas esse falar em línguas é do Espírito, o Espírito se comunicando com Deus, o Espírito Santo, né, através do nosso Espírito falando com Deus, falando as nossas necessidades. E muitas vezes essas necessidades que nós não entendemos não é aquilo que nós estamos querendo, né, Leonel? Mas é aquilo que nós estamos necessitando. Porque muitas vezes nós vemos isso na Bíblia, que nós pedimos e pedimos mal. Quando nós pedimos, né? Mas quando nós oramos, né? E deixamos aí o Espírito Santo, através de nós, falar com o Pai, Ele pede exatamente aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, aquilo que vai fazer a diferença na nossa vida. E aí, como crente chega a Deus em oração, Leonel? De qualquer jeito? Olha, tem a forma correta, de acordo com a vontade do Senhor. Temos aqui, na aula de hoje, 3 formas. A primeira, devemos chegar em oração, devemos chegar ao Senhor de forma reverente, com reverência. É necessário o crente dirigir-se a Deus de modo respeitoso, agraciado, confiante e obediente. Só Deus é digno de toda a honra, glória e louvor. Ele é único, eterno, supremo, majestoso, todo-poderoso, santo, justo e amoroso. A reverência voluntária a Deus e o seu santo temor em nós sufocam o orgulho, que é tão comum no homem e muitas vezes encontra-se disfarçado externamente nele. Mas por fora, né? Muitas vezes o homem disfarça o orgulho, mas por dentro está bem orgulhoso. E também já vimos aí, né, algumas histórias daquela oração ou de algum momento que algum cristão, alguma pessoa coloca Deus na parede. Então não é dessa fé, é exatamente o contrário. Isso daí é orar, né, com reverência, né? Então a gente tem que ter realmente essa reverência a Deus, porque afinal de contas, né, ninguém que tenha um pouco de amor, de educação ou outras coisinhas mais, chega no seu Pai terreno de qualquer maneira, não é? Que dirá no nosso Pai Celestial, esse que criou todas as coisas, esse que nos deu todas as coisas, esse Paizão nosso, nós precisamos realmente chegar com reverência. E também devemos chegar honestamente, né, Leonel? Honestamente, quando o crente convicto pelo Espírito Santo e segundo a palavra de Deus, arrependido confessa seus pecados, erros, faltas e fraquezas, os impedimentos são removidos para Deus agir em seu favor. Ele torna-se alvo das misericórdias divinas, como vemos em Provérbios 28:13. Então, o crente deve fazer constantes avaliações em sua obediência à vontade de Deus. Dessa atitude dependem as respostas de suas orações, como nós vemos em 1 João 3, do 19 ao 22, em João, capítulo 15, versículo 7, Salmo 139, 24. Então, quando nós queremos respostas, devemos sempre avaliar a nossa obediência à vontade de Deus e também ao tempo do Senhor, que é diferente do nosso tempo. Pois é. E esse, honestamente, o Leonel já deu uma pinçadinha antes, né? E é exatamente essa diferença na hora de orar, né? Às vezes a gente entra aí nos atos do Senhor para pedir perdão, né? Reconhece que errou, reconhece que pecou, reconhece tudo, mas não se arrependeu. Acha que está certo, certíssimo aquilo que fez, aquilo que está fazendo, e aí, né, por conta de algumas coisas, acha que, né, se chegar e falar, ah, Senhor, me perdoa, tá tudo certo. Não tá, não. Se você não chegar honestamente, se você não tiver isso no seu coração, de só pedir perdão quando você realmente está arrependido, não vai adiantar nada você pedir seu perdão.
Então continua aí no seu pecado até que você se arrependa. Então depois não culpe a Deus porque Ele não atendeu a sua oração. Ele vai atender a sua oração desde que você esteja honestamente diante dele, né? Arrependido e sabendo realmente aquilo que quer, não com segundas intenções. Amém. Devemos chegar também a Deus em oração confiantemente. Todo crente necessita aproximar-se com fé do altar da oração e crer que Deus é galardoador dos que o buscam, como nós vemos em Hebreus 11:6. Ou seja, orar com fé é quando nós apresentamos as nossas necessidades ao Pai Celestial e descansamos nas suas promessas. Assim demonstramos estar convictos do que Jesus disse quanto ao que pedimos ao Pai em seu nome. Jesus disse: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei, como nós vemos lá em João 14:14. Entretanto, todo crente deve ter em mente que Deus é soberano e age como quer, concedendo ou não o que lhe pedimos. Ele conhece os seus filhos e sabe o que é melhor para nós, como nós vemos em João 10, 14 e 15. Muitas vezes nós achamos que sabemos o que é melhor para nós, não é, pastora Regina? É verdade, olha, normalmente, né, até assim uma certa idade, vou falar idade espiritual, a gente bate o pé, que nem criança mal criada, né? Porque eu quero, porque isso é melhor para mim, porque... Mas depois, Leonel, que você chega numa certa altura aí, né, da sua vida espiritual, você começa a entender. Não vai adiantar nada eu bater o pé, eu espernear. Vai ser a vontade de Deus. Eu só vou retardar a minha bênção, né? Então nós começamos a orar com reverência, honestamente e confiando, porque aí você já sabe realmente o que você quer e aquilo que Deus quer. Porque quando a gente ora, né, que seja feita a tua vontade, nós já sabemos. No fundo, a gente já sabe qual é a vontade de Deus. Não é assim, Leonel? Você, quando ora, você já sabe qual é a vontade de Deus, não sabe? Dependendo do acontecimento, a gente já vai sentindo, né? Qual é a vontade de Deus e se aquilo é bom ou não. Aparentemente, uma coisa que parecia ser boa, pode não ser, porque muitas vezes nós nos equivocamos. Mas o Senhor, Ele não se engana. Isso mesmo. Então, olha aí. Você tem que chegar, né, dessa maneira aos pés do Senhor, tendo a confiança de que o Senhor fará. Se for promessa, o Senhor fará, desde que seja a vontade dele e não a sua. A sua, realmente, ele não vai fazer se não for a vontade dele. Então que você ore a Deus, que você busque a Deus, busque na palavra de Deus aquilo que é promessa para a sua vida e corre atrás dela, né, em oração. E o Senhor vai te retribuir aí a sua confiança, te dando a bênção e a graça que Ele prometeu para você. Amém. Amém. Estamos chegando ao finzinho. Já chegamos ao final, né? Já estamos aqui na nossa conclusão, né, desta aula. Nós estaremos aqui quarta-feira que vem. E quarta-feira que vem nós vamos falar a oração da igreja e o trabalho do Espírito Santo. Então, você que está aí, se liga na gente, quarta-feira às 19 horas, que nós vamos dar continuidade a esse livrinho, né, que está uma bênção, que está falando sobre orações. E você vai aprender realmente como orar, como buscar a Deus e algumas coisas que você tem dúvida aí, que você já ouviu falar, mas não sabe direito. É essa hora de você aprender, amém? Que você esteja conosco quarta-feira que vem às 19 horas para dar continuidade a esse tema, né? Ao tema de oração, amém? Vamos à conclusão, Leonel? Amém. Então, é isso mesmo que a pastora Regina já destacou. Estaremos continuando com esse tema, o tema desse trimestre, que é sobre oração. E na aula de hoje, você se lembra, ou se você chegou depois que nós começamos, é a importância da oração na vida do crente. Então, cada semana nós vemos um aspecto da oração. Hoje nós estamos vendo qual é a importância, né? Por que o crente deve orar. E de acordo com essa aula,
nós concluímos que a gratidão, a segurança, a firmeza, a sabedoria e a confiança do crente aumentam à medida que este estabelece uma vida de constante oração. Qualquer aspecto ou expressão da vida cristã que não passe pelo altar da oração requer providência do crente. Tudo na vida do crente deve estar sob o controle e providência de Deus. Cheguemos então com confiança ao trono da graça, como nós vemos em Hebreus 4:16. E terminando essa aula, eu já me despeço de todos. Também reforço o convite da pastora Regina para que na próxima quarta-feira, às 7 da noite, você esteja aqui para mais uma aula desse tema de oração, que, repetindo para você, é a oração da igreja e o trabalho do Espírito Santo. Então, participe aí na próxima quarta, às 7 da noite, convide aí seus amigos, seus familiares e nos ouça aí pelo portal da internet da Comunidade Evangélica Um Novo Tempo. Deus abençoe a todos. Amém. Então, olha, você vai aprender na aula que vem o porquê congregar, né? Por que a oração dentro da congregação faz diferença do que você orar sozinho. Deus atende sim a sua oração, mas se você estiver no meio da congregação, junto com os irmãos em oração, vai haver uma diferença. Então, fica ligadinho para você saber qual é essa diferença. E se você tem alguma dúvida quanto ir ou não ir à igreja, também vai tirar essa dúvida para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês possam viver em oração, tendo intimidade com Deus, tendo um tempo a sós com Ele e vendo a diferença que faz na sua vida de cristão quando Deus faz a obra e quando Ele completa a boa obra. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.